Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Liber Audiolivros. Eu sou a Giovana e hoje vou continuar a leitura do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, do capítulo 7 ao capítulo 10. Vamos à leitura. Capítulo 7. O delírio. Que me conste, ainda ninguém relatou o seu próprio delírio. Faço-o eu, e a ciência mo agradecerá. Se o leitor não é dado à contemplação destes fenômenos mentais, pode saltar o capítulo. Vá direto à narração. Mas, por menos curioso que seja, sempre lhe digo que é interessante saber o que se passou na minha cabeça durante uns 20 a 30 minutos. Primeiramente, tomei a figura de um barbeiro chinês, bojudo, destro, escanhoando um mandarim, que me pagava o trabalho com beliscões e confeitos, caprichos de mandarim. Logo depois, senti-me transformado na Suma Teológica de São Tomás, impressa num volume e encadernada em marroquim, com fechos de prata e estampas. Ideia esta que me deu ao corpo a mais completa imobilidade. E ainda agora me lembra que, sendo as minhas mãos os fechos do livro, e cruzando-as eu sobre o ventre, alguém as descruzava. Virgília de certo, porque a atitude lhe dava a imagem de um defunto. Ultimamente, restituído à forma humana, vi chegar um hipopótamo que me arrebatou. Deixe-me ir, calado, não sei por medo ou confiança, mas, dentro em pouco, a carreira de tal modo se tornou vertiginosa que me atrevi a interrogá-lo e com alguma arte lhe disse que a viagem me parecia sem destino. Engana-se, replicou o animal. Nós vamos à origem dos séculos. Insinuei que deveria ser muitíssimo longe, mas o hipopótamo não me entendeu ou não me ouviu, se é que não fingiu uma dessas coisas. E perguntando-lhe, visto que ele falava, se era descendente do cavalo de Aquiles ou da asna de Balaão, retorquiu-me com um gesto peculiar a estes dois quadrúpedes. Abanou as orelhas. Pela minha parte, fechei os olhos e deixei-me ir à aventura. Já agora, não se me dá de confessar que sentia umas tais ou quais cócegas de curiosidade, por saber onde ficava a origem dos séculos, se era tão misteriosa como a origem do Nilo e, sobretudo, se valia alguma coisa mais ou menos do que a consumação dos mesmos séculos. Tudo isto reflexões de um cérebro enfermo. Como ia de olhos fechados, não vi o caminho. Lembra-me só que a sensação de frio aumentava com a jornada e que chegou uma ocasião em que me pareceu entrar na região dos gelos eternos. Com efeito, abri os olhos e vi que o meu animal galopava numa planície branca de neve, com uma ou outra montanha de neve, vegetação de neve e vários animais grandes e de neve. Tudo neve. Chegava a gelar-nos um sol de neve. Tentei falar, mas apenas pude grunhir esta pergunta ansiosa. Onde estamos? Já passamos o Éden. Bem, paremos na tenda de Abraão. Mas se nós caminhamos para trás... Redarguiu motejando a minha cavalgadura. Fiquei vexado e aturdido. A jornada entrou a parecer-me enfadonha e extravagante, o frio incômodo, a condução violenta e o resultado impalpável. E depois, cogitações de enfermo, dado que chegássemos ao fim indicado, não era impossível que os séculos, irritados com lhes devassarem a origem, me esmagassem entre as unhas, que deviam ser tão seculares como eles. Enquanto assim pensava, íamos devorando o caminho, e a planície voava debaixo dos nossos pés, até que o animal estacou e pude olhar mais tranquilamente em torno de mim. Olhar somente, nada vi além da imensa brancura da neve, que desta vez invadira o próprio céu, até ali azul. Talvez a espaços me aparecia uma ou outra planta enorme, brutesca, meneando ao vento as suas largas folhas. O silêncio daquela região era igual ao do sepulcro. Dissera-lhe que a vida das coisas ficara estúpida diante do homem. Caiu do ar? Destacou-se da terra? Não sei.
Sei que um vulto imenso, uma figura de mulher, me apareceu então, fitando-me uns olhos rutilantes como o sol. Tudo nesta figura tinha a vastidão das formas selváticas e tudo escapava à compreensão do olhar humano, porque os contornos perdiam-se no ambiente e o que parecia espesso era muita vez diáfano. Estupefato, não disse nada, não cheguei sequer a soltar um grito, mas ao cabo de algum tempo, que foi breve, perguntei quem era e como se chamava, curiosidade de delírio. Chama-me Natureza ou Pandora, sou tua mãe e tua inimiga. Ao ouvir esta última palavra, recuei um pouco, tomado de susto. A figura soltou uma gargalhada, que produziu em torno de nós o efeito de um tufão. As plantas torceram-se e um longo gemido quebrou a mudez das coisas externas. Não te assustes, disse ela, minha inimizade não mata, é sobretudo pela vida que se afirma. Vives, não quero outro flagelo. Vivo? Perguntei eu, enterrando as unhas nas mãos, como para certificar-me da existência. Sim, verme, tu vives. Não receies perder esse andrajo que é teu orgulho. Provarás ainda, por algumas horas, o pão da dor e o vinho da miséria. Vives, agora mesmo que ensandeceste, vives. E se a tua consciência rehouver um instante de sagacidade, tu dirás que queres viver. Dizendo isto, a visão estendeu o braço, segurou-me pelos cabelos e levantou-me ao ar, como se fora uma simples pluma. Só então pude ver-lhe de perto o rosto, que era enorme. Nada mais quieto, nenhuma contorção violenta, nenhuma expressão de ódio ou ferocidade. A feição única, geral, completa, era a da impassibilidade egoísta, a da eterna surdez, a da vontade imóvel. Raivas, se as tinha, ficavam encerradas no coração. Ao mesmo tempo, nesse rosto de expressão glacial, havia um ar de juventude, mescla de força e vício, diante do qual me sentia eu o mais débil e decrépito dos seres. Entendeste-me? Disse ela no fim de algum tempo de mútua contemplação. Não, respondi, nem quero entender-te. Tu és absurda, tu és uma fábula. Estou sonhando, de certo, ou, se é verdade que enlouqueci, tu não passas de uma concepção de alienado, isto é, uma coisa vã, que a razão ausente não pode reger nem palpar. Natureza tu? A natureza que eu conheço é só mãe e não inimiga, não faz da vida um flagelo, nem como tu traz esse rosto indiferente, como um sepulcro. E por que Pandora? Porque levo na minha bolsa os bens e os males, e o maior de todos a esperança, consolação dos homens. Tremes? Sim, o teu olhar fascina-me. Creio, eu não sou somente a vida, sou também a morte, e tu estás prestes a devolver-me o que te emprestei. Grande lascivo, espera-te a voluptuosidade do nada. Quando esta palavra ecoou, como um trovão, naquele imenso vale, afigurou-se-me que era o último som que chegava a meus ouvidos. Pareceu-me sentir a decomposição súbita de mim mesmo. Então, encarei-a com olhos súplices e pedi mais alguns anos. Pobre minuto, exclamou. Para que queres tu mais alguns instantes de vida? Para devorar e seres devorado depois? Não estás farto do espetáculo e da luta? Conheces de sobejo tudo o que eu te deparei, menos torpe ou menos aflitivo. O alvor do dia, a melancolia da tarde, a quietação da noite, os aspectos da terra, o sono, enfim, o maior benefício das minhas mãos. Que mais queres tu, sublime idiota? Viver somente, não te peço mais nada. Quem me pôs no coração este amor da vida, senão tu? E se eu amo a vida, por que te has de golpear a ti mesma matando-me? Porque já não preciso de ti. Não importa o tempo, o minuto que passa, mas o minuto que vem. O minuto que vem é forte, jucundo, supõe trazer em si a eternidade e traz a morte, e perece como o outro, mas o tempo subsiste. Egoísmo, dizes tu? Sim, egoísmo, não tenho outra lei. Egoísmo, conservação.
A onça mata o novilho, porque o raciocínio da onça é que ela deve viver, e se o novilho é tenro, tanto melhor. Eis o estatuto universal. Sobe e olha. Isto dizendo, arrebatou-me ao alto de uma montanha. Inclinei os olhos a uma das vertentes e contemplei, durante um tempo largo, ao longe, através de um nevoeiro, uma coisa única. Imagina tu, leitor, uma redução dos séculos e um desfilar de todos eles, as raças todas, todas as paixões, o tumulto dos impérios, a guerra dos apetites e dos ódios, a destruição recíproca dos seres e das coisas. Tal era o espetáculo, acerbo e curioso espetáculo. A história do homem e da terra tinha, sim, uma intensidade que lhe não podiam dar nem a imaginação nem a ciência, porque a ciência é mais lenta e a imaginação mais vaga, enquanto que o que eu ali via era a condensação viva de todos os tempos. Para descrevê-la, seria preciso fixar o relâmpago. Os séculos desfilavam num turbilhão, e não obstante, porque os olhos do delírio são outros, eu via tudo o que passava diante de mim, flagelos e delícias, desde essa coisa que se chama glória, até essa outra que se chama miséria, e via o amor multiplicando a miséria, e via a miséria agravando a debilidade. Aí vinham a cobiça que devora, a cólera que inflama, a inveja que baba, e a enxada e a pena, úmidas de suor, e a ambição, a fome, a vaidade, a melancolia, a riqueza, o amor, e todos agitavam o homem como um chocalho, até destruí-lo como um farrapo. Eram as formas várias de um mal que ora mordia a víscera, ora mordia o pensamento, e passeava eternamente as suas vestes de arlequim em derredor da espécie humana. A dor cedia alguma vez, mas cedia à indiferença, que era um sonho sem sonhos, ou ao prazer, que era uma dor bastarda. Então o homem, flagelado e rebelde, corria diante da fatalidade das coisas, atrás de uma figura nebulosa e esquiva, feita de retalhos, um retalho de impalpável, outro de improvável, outro de invisível, cozidos todos a ponto precário, com a agulha da imaginação. E essa figura, nada menos que a quimera da felicidade, ou lhe fugia perpetuamente, ou deixava-se apanhar pela fralda, e o homem a cingia ao peito, e então ela ria como um escárnio e sumia-se como uma ilusão. Ao contemplar tanta calamidade, não pude reter um grito de angústia que a natureza ou Pandora escutou sem protestar nem rir. E não sei por que, lei de transtorno cerebral, fui eu que me pus a rir, de um riso descompassado e idiota. Tens razão, disse eu. A coisa é divertida e vale a pena, talvez monótona, mas vale a pena. Quando Jó amaldiçoava o dia em que fora concebido, é porque lhe davam ganas de ver cá de cima o espetáculo. Vamos lá, Pandora, abre o ventre e digere-me. A coisa é divertida, mas digere-me. A resposta foi compelir-me fortemente a olhar para baixo e a ver os séculos que continuavam a passar, velozes e turbulentos, as gerações que se superpunham às gerações, umas tristes como os hebreus do cativeiro, outras alegres como os devassos de Cômodo, e todas elas pontuais na sepultura. Quis fugir, mas uma força misteriosa me retinha aos pés. Então disse comigo: bem, os séculos vão passando, chegará o meu e passará também, até o último, que me dará a decifração da eternidade. E fixei os olhos e continuei a ver as idades, que vinham chegando e passando, já então tranquilo e resoluto, não sei até se alegre. Talvez alegre. Cada século trazia sua porção de sombra e de luz, de apatia e de combate, de verdade e de erro, e o seu cortejo de sistemas, de ideias novas, de novas ilusões, em cada um deles rebentavam as verduras de uma primavera e amareleciam depois para remoçar mais tarde. Ao passo que a vida tinha assim uma regularidade de calendário, fazia-se a história e a civilização, e o homem nu e desarmado
Armava-se e vestia-se, construía o tugúrio e o palácio, a rude aldeia e Tebas de 100 portas. Criava a ciência que perscruta e a arte que enleva. Fazia-se orador, mecânico, filósofo, corria a face do globo, descia ao ventre da terra, subia a esfera das nuvens, colaborando assim na obra misteriosa com que entretinha a necessidade da vida e a melancolia do desamparo. Meu olhar, enfarado e distraído, viu enfim chegar o século presente e atrás dele os futuros. Aquele vinha ágil, destro, vibrante, cheio de si, um pouco difuso, audaz, sabedor, mas ao cabo tão miserável como os primeiros, e assim passou e assim passaram os outros, com a mesma rapidez e igual monotonia. Redobrei de atenção, fitei a vista, ia enfim ver o último. Mas então já a rapidez da marcha era tal que escapava a toda a compreensão. Ao pé dela o relâmpago seria um século. Talvez por isso entraram os objetos a trocarem-se. Uns cresceram, outros minguaram, outros perderam-se no ambiente. Um nevoeiro cobriu tudo. Menos o hipopótamo que ali me trouxera e que, aliás, começou a diminuir, até ficar do tamanho de um gato. Era efetivamente um gato. Encarei-o bem. Era o meu gato sultão, que brincava à porta da alcova com uma bola de papel. Capítulo 8. Razão contra a sandice. Já o leitor compreendeu que era a razão que voltava a casa e convidava a sandice a sair, clamando, e com melhor jus, as palavras de Tartufo: La maison est à moi, c'est à vous d'en sortir. Mas é cestro antigo da sandice criar amor às casas alheias, de modo que, apenas senhora de uma, dificilmente lhe a farão despejar. É cestro, não se tira daí. Há muito que lhe calejou a vergonha. Agora, se advertirmos no imenso número de casas que ocupa, umas de vez, outras durante as suas estações calmosas, concluiremos que esta amável peregrina é o terror dos proprietários. No nosso caso, houve quase um distúrbio à porta do meu cérebro, porque a adventícia não queria entregar a casa e a dona não cedia da intenção de tomar o que era seu. Afinal, já a sandice se contentava com um cantinho no sótão. Não, senhora, replicou a razão. Estou cansada de lhe ceder sótãos, cansada e experimentada. O que você quer é passar mansamente do sótão à sala de jantar, daí a de visitas e ao resto. Está bem, deixe-me ficar algum tempo mais. Estou na pista de um mistério. Que mistério? De 2, emendou a sandice. O da vida e o da morte. Peço-lhe só uns 10 minutos. A razão pôs-se a rir. Hás de ser sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. E dizendo isto, travou-lhe dos pulsos e arrastou-a para fora. Depois entrou e fechou-se. A sandice ainda gemeu algumas súplicas, grunhiu algumas zangas, mas desenganou-se depressa, deitou a língua de fora, em ar de surriada, e foi andando, provavelmente andará até a consumação dos séculos. Capítulo 9. Transição. E vejam agora com que destreza, com que fina arte faço eu a maior transição deste livro. Vejam, o meu delírio começou em presença de Virgília. Virgília foi o meu grão pecado da juventude. Não há juventude sem meninice. Meninice supõe nascimento. E eis aqui como chegamos nós, sem esforço, ao dia 20 de outubro de 1805, em que nasci. Viram? Nenhuma juntura aparente, nada que divirta a atenção pausada do leitor, nada. De modo que o livro fica assim com todas as vantagens do método, sem a rigidez do método. Na verdade, era tempo, que isto de método, sendo como é uma coisa indispensável, todavia é melhor tê-lo sem gravata nem suspensórios, mas um pouco à fresca e à solta, como quem não se lhe dá vizinha fronteira, nem do inspetor de quarteirão. É como a eloquência, que é uma genuína e vibrante de uma arte natural e feiticeira e outra tesa, engomada e xoxa. Vamos ao dia 20 de outubro. Capítulo 10. Naquele dia.
Naquele dia, a árvore dos cubas brotou uma graciosa flor. Nasci. Recebeu-me nos braços a Pascuela, insigne parteira minhota, que se gabava de ter aberto a porta do mundo a uma geração inteira de fidalgos. Não é impossível que meu pai lhe ouvisse tal declaração. Creio, todavia, que o sentimento paterno é que o induziu a gratificá-la com 2 meias dobras. Lavado e enfaixado, fui desde logo o herói da nossa casa. Cada qual prognosticava a meu respeito o que mais lhe quadrava ao sabor. Meu tio João, o antigo oficial de infantaria, achava-me um certo olhar de Bonaparte, coisa que meu pai não pôde ouvir sem náuseas. Meu tio Ildefonso, então simples padre, farejava-me cônego. Cônego é o que ele há de ser, e não digo mais por não parecer orgulho. Mas não me admiraria nada se Deus o destinasse a um bispado. É verdade, um bispado. Não é coisa impossível. Que diz você, Mano Bento? Meu pai respondia a todos que eu seria o que Deus quisesse, e alçava-me ao ar, como se intentasse mostrar-me a cidade e ao mundo. Perguntava a todos se eu me parecia com ele, se era inteligente, bonito. Digo essas coisas por alto, segundo as ouvi narrar anos depois. Ignoro a maior parte dos pormenores daquele famoso dia. Sei que a vizinhança veio ou mandou cumprimentar o recém-nascido, e que durante as primeiras semanas muitas foram as visitas em nossa casa. Não houve cadeirinha que não trabalhasse. Aventou-se muita casaca e muito calção. E se não conto os mimos, os beijos, as admirações, as bênçãos, é porque se os contasse não acabaria mais o capítulo e é preciso acabá-lo. Item não posso dizer nada do meu batizado, porque nada me referiram a tal respeito, a não ser que foi uma das mais galhardas festas do ano seguinte, 1806. Batizei-me na igreja de São Domingos, uma terça-feira de março, dia claro, luminoso e puro, sendo padrinhos o coronel Rodrigues de Matos e sua senhora. Um e outro descendiam de velhas famílias do norte e honravam deveras o sangue que lhes corria nas veias, outrora derramado na guerra contra a Holanda. Cuido que os nomes de ambos foram das primeiras coisas que aprendi, e certamente os dizia com muita graça ou revelava algum talento precoce, porque não havia pessoa estranha diante de quem me não obrigassem a recitá-los. Nhonhô, diga a estes senhores como é que se chama seu padrinho. Meu padrinho? É o coronel Paulo Vaz Lobo César de Andrade e Souza Rodrigues de Matos. Minha madrinha é a excelentíssima senhora Dona Maria Luísa de Macedo Rezende e Souza Rodrigues de Matos. É muito esperto seu menino, comentavam os ouvintes. Muito esperto, concordava meu pai, e os olhos babavam-se-lhe de orgulho, e ele espalmava a mão sobre a minha cabeça, fitava-me, longo tempo, namorado, cheio de si. Item, comecei a andar, não sei bem quando, mas antes do tempo. Talvez por apressar a natureza, obrigavam-me cedo a agarrar as cadeiras, pegavam-me da fralda, davam-me carrinhos de pau. Só, nhonhô, só, dizia-me a mucama. E eu, atraído pelo chocalho de lata que minha mãe agitava diante de mim, lá ia para a frente, caia colar. E andava, provavelmente mal, mas andava, e fiquei andando. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Obrigada por sua companhia e até a próxima leitura.